Vamos ler a Bíblia Sagrada aos Hebreus, capítulo 7, de 1 a 3. Primeiro, segundo, terceiro versículo. Leiamos. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Te agradecemos, ó Pai, por podermos ler a Tua palavra, ouvirmos esses belos hinos, ouvir a voz do profeta desta era, enfim, termos um dia como tivemos. Desde manhã estamos aqui, às vezes até cochilando um pouco, mas estamos aí, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Você pergunta, o que o senhor já viu ultimamente da parte de Deus que realmente pesa na balança? Vimos uma coisa tremenda essa semana. É tremendo, é chocante. Cenáculos. O Evangelho tem que arruinar a sua vida. Se ele não arruinar a sua vida, você está perdido. O Evangelho da serpente está prosperando as vidas para enganá-las. O Evangelho que não arruina não é de Deus, não é de Cristo. Moisés arruinou a sua vida, deixando de ser um faraó preferiu descer, sofrer com um povo amassador de barro. Ele teria tudo para se envergonhar daquele povo. Suas mulheres não tinham penteados arranjados, aquela atmosfera sensual. A palavra diz que ele preferiu sofrer um pouco de tempo, ser arruinado. Alguém disse, esse Brana arruinou a vida de meu filho. Arruinou? Mas quando você vê esse filho lá do outro lado, você estando no inferno, você vai vê-lo de lá. Você vai ver se o Brana arruinou a sua vida. A mensagem, o Evangelho, a chamada de Deus arruinou a vida de José, lá no Egito. Arruinou a vida de Abraão. Do próprio Senhor Jesus, do doutor, do mestre
então Saulo de Tarso, arruinou. E alguém, aliás, ouvi isso algumas vezes, especialmente de pregadores, de reverendos. Essa mensagem, esse profeta arruinou o seu ministério. Acabou. Se a mensagem só vai ajeitar a sua vida, para deixá-la bem cômoda, bem à vontade, sem nenhum espinho, tem algo de errado. Mas, todavia, eu fico firmado nisso. Quando Abraão voltou da matança daqueles reis, libertando o seu sobrinho Ló, ele teve um encontro com um cidadão que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha avô, não tinha genealogia. E como poderia ser tão importante para Abraão, a ponto dele dar-lhe os dízimos de tudo que ele possuía? Foi ali que começou e o profeta não teve trabalho. Ele disse: um filho de Abraão é dizimista, por natureza. Por natureza. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressou da matança dos reis, o abençoou. Você sabe que Melquisedeque lhe deu a ceia, quando ele estava voltando de uma vitória. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus. E a palavra afirma: permanece sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio veio peregrinando na terra. Sem nunca estabelecer reino, poder político, financeiro, religioso. Até se cumprir cabalmente em Jesus Cristo, prosseguir na descida no cenáculo de Jerusalém, lugar preparado para se receber o Espírito Santo naquele dia. Cenáculo. Para receber o Espírito Santo, teve que haver insistência, firmeza,
categoria, precisão, confiança para permanecer ali. Abraão teve uma confirmação tremenda de sua fé, de seu amor, de sua obediência, quando se encontrou com esse sacerdote. Ele não encontrou apenas com o sacerdote, mas com o sacerdócio. Que passou a viver, a se manifestar através dele, trazendo o filho que seria a sequência do seu ministério, que formaria a escada perfeita e absoluta, sendo ele a fé, seu filho Isaque o amor, Jacó a graça, José a perfeição. Com isso Deus vence o mundo. Fé, amor, graça e perfeição. Deixa a justiça por conta dele. Com isso ele reinará no milênio. Tomará posse da terra eternamente. Aleluia. O profeta pregou esta mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Numa ocasião de Páscoa. Aliás, eu me engano, não tenho certeza. Deixa-me ver. Aproximadamente na Páscoa. Pensem nessa grande pessoa, em quão grande este homem deve ser. E agora a pergunta é: quem é este homem? Já que as coisas ficam em volta de homens, de pessoas, de nomes, de mulheres, aqueles grandes vultos que fazem história, marcam épocas, dividem tempos. Quem é este grande homem? Todos conheceram-no? Não. Não pense, filha, filho, que todos os seus queridos verão o que você tem visto. Não pense. Você estará redondamente enganado, enganada, e poderá escorregar. Porque somente filhos de Abraão estarão sob o sacerdócio, estão sob o sacerdócio de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Isso caiu no Pentecostes, veio seguindo através das eras, pousando em plenitude
sobre um homem chamado William Marion Branham. Não houve um sentimento sacerdotal mais profundo, maior, do que o que houve no irmão Branham. Agora veja a grandeza disto. Isso aqui não é filosofia, não é teoria, não. Isto é assim, diz o Senhor. Isso diz respeito a você. Você está sob o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você tiver algum motivo para sair deste ministério, as razões pelas quais você sairá, justamente elas vão declarar claramente que você nunca pertenceu a essa ordem. Do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque é só um na terra. Onde quer que seja, seja aqui ou do outro lado da terra, ele é o mesmo. Quem é este homem? Existe alguma importância em saber quem é este homem? Bom, sabendo quem é este homem, sabem qual é o seu ofício? É o seu sacerdócio? Teólogos têm tido ideias diferentes, porém, desde o abrir dos 7 selos, o abrir dos 7 selos, ele está falando isso aqui, dia 21 de fevereiro de 1965. E os selos haviam sido abertos em 63. Então, desde o abrir dos 7 selos, estão abertos. O livro misterioso que tem sido misterioso para nós, segundo Apocalipse capítulo 10, verso 1, 7, todos os mistérios que estão escritos neste livro, que têm estado escondidos abaixo durante a era dos reformadores. Os reformadores foram aqueles mensageiros das eras, depois de Paulo, como sejam Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e agora William Branham, que não é um reformador. Elias não é reformador, ele é um restaurador. Aleluia. Então veja, todos os mistérios que estão escritos neste livro, que têm estado escondidos abaixo durante as eras dos reformadores, têm de serem declarados pelo anjo da última era da igreja, que é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quantos sabem que isso é correto? Tem esse conhecimento? Isso é verdade. Tem de serem trazidos
todos os mistérios do livro misterioso devem ser revelados ao mensageiro da era de Laodiceia. Mas para quê? Ser revelado para ele? Para que ele mostre ao povo, o seu povo, aos filhos de Abraão, que tem que chegar lá pela ordem de Melquisedeque. Melquisedeque gosta do lutador, gosta da pessoa que não para, que dá vontade de parar, mas não para. Que paga pelo preço de sua mentira, como Abraão pagou. Mas que não nega a sua fé. Ele gosta de você, portanto. Com tantas depressões, com tantas contradições na vida, mas o diabo não consegue te parar. E ele está muito furioso, porque ele olha esse povinho de facãozinho na mão só, como estava Abraão, e não consegue vencê-lo. Inimigos com metralhadoras nas mãos, com bomba atômica na mão. E o diabo não consegue parar isto. O irmão Brana diz que Abraão pegou uns servos, nada de homens treinados em exército, e uns facões velhos, enferrujados. Que vergonha para aqueles reis! Que vergonha para Satanás! Mas uma coisa é certa, o diabo não conseguiu batizar Abraão com o espírito da família dele. Se ele ficasse lá em Ur, ele teria sido batizado com o batismo da família. Cada família tem um espírito. E você sabe que eles não estão nem aí em violar o seu lar. E o que pode trazer para a sua casa? Eles querem fazer da sua casa aquilo que eles fazem da casa deles. Mas Abraão não fez isso. Deus não teve trabalho com Abraão. Ele não tem trabalho com você. Deus falou para Abraão: ó, sai do meio da sua parentela. Somente isso, sai. Abraão não discutiu. Na segunda etapa, Abraão creu fielmente e ficou certíssimo de que o que ele ouviu ia se cumprir. Mais uma vez, o diabo não pôde batizá-lo. Aleluia. O diabo tentou batizar a Jesus Cristo lá no monte, mas Jesus não aceitou o batismo dele. Por isso que ele não aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo não aceita o batismo dele usando só os títulos. Veja como isso encaixa perfeitamente. E você se encontra numa linha de frente da batalha. A sua jornada é para os céus.
é para a glória eterna, não por a jornada para umas coisinhas passageiras aqui. Não, eu tenho certeza absoluta que estou vos falando o assim diz o Senhor. Tem de serem trazidos. Todos os mistérios do livro misterioso devem ser revelados ao mensageiro da era de Laodiceia. Mas para quem? Para aqueles que ouviram. Eis que estou à porta e bato. E saíram com ele. Jesus está fora da era de Laodiceia. A era de Laodiceia não terminou. Mas Jesus está fora dela. Jesus parou com ela. Não há mais salvação nela. Nós temos saído fora do arraial. Linguagem de Paulo. Carregando o seu vitupério, ela tem arruinado a nossa vida. Espera aí. Se você não colocar uma calça esporte, o uniforme do hospital, da empresa, você está despedida. O que eu posso fazer? Meu Deus está acima de mim. Pede uma carta, o seu pastor diz, não, ainda que ele desse, eu não poria. Afinal de contas, eu não sou um robô. Eu sei em quem tenho crido. Essa mensagem arruinou a minha vida. Arruinou a sua vida. E tem que arruinar. O irmão Brana fala do óleo de Hissman. Eu me lembro também disso. Dizia assim que a mãe dele tinha que fazer isso que hoje ninguém faz mais essas coisas. É só docinhos, docinhos. Tudo açucarado. Mas tinha que tampar o nariz para engolir o óleo de Hissman. E ela dizia, se isso não te fizer mal, não pode te fazer bem. Se isso não te fizer mal, não te pode fazer bem. Se essa mensagem não te fere, ela não é de Deus. Se nós estamos somente lá, 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 e depois nunca voltamos ofendidos, feridos, machucados, vendo que há muita disputa sobre esta pessoa, a pessoa ficou em questão. E este sujeito, nessa linguagem familiar dele, eu creio que nos convém entrar nisso para encontrar quem é este Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque? Teoria demais, há muita disputa sobre isso no mundo teológico. Mas quem sabe, por divina revelação, quem é esse Melquisedeque, sabe que o irmão Brana é Elias. É o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Quem sabe quem é este Melquisedeque, sabe quem é William Branham. Quem sabe quem é este Melquisedeque, sabe quem é Jesus Cristo, que não é segunda pessoa.
Ah, mas isso torna-se tão seguro, tão agradável e tão sustentável pelo próprio Deus. Vale a pena viver, vale a pena pregar. Nós nos tornamos uns em momento como este. Nós vimos aí o cumprimento de São João 17. E quando essa atmosfera toma conta da igreja, toma conta da casa que está ouvindo irreverência, nesta hora você dá a vida pelo seu inimigo. Nesta hora você perdoa. Nesta hora você não cobra mais. Nesse momento você entrega tudo para Deus. Nesta hora você ama mais o seu marido, você ama mais a sua esposa, você ama mais os seus filhos, você ama mais profundamente os seus pais. O amor divino entra. Abraão voltou daquele encontro mais convicto do que nunca, que ele não precisava de nada. Preste bem atenção, não perca isto. Entre no Espírito. Isso é um cenáculo. Você vê como essa atmosfera te envolve, você fica amável, dócil, você fica educado, educada. Aquele sistema nervoso abalado, relaxa. Essa é a experiência de Abraão. Ele voltava daquela experiência dizendo: qual será a próxima? Ele tinha um problema muito sério. Todos os homens de Deus têm problemas seríssimos. Uns de uma natureza, outros de outra natureza. E ele tinha um problema seríssimo para então. E tudo que ele precisava, tudo que ele precisava, ele não recebeu, ele deu. Ele ofereceu. Afinal de contas, ele lutou. E não foi por um filho, foi por um sobrinho, que nem na sua família genealógica sacerdotal não está. Porque nunca foi um tipo da noiva de Cristo. Nunca viveu pela fé, viveu só pelos olhos, pela razão. Ló. Ele haveria de alcançar aquele filho. E para chegar até lá, ele teve curvas e degraus decisivos em sua vida. A Bíblia não conta tudo de sua história. Não pode relatar tudo que teve numa vida como a de Abraão, como a de Davi.
Agora, há várias escolas de pensamentos sobre este Melquisedeque. Uma das escolas afirmam que ele é apenas um mito. É uma coisa uma história, é um mito. Outro dia, eu estava no barbeiro, vi uma revista com um título estúpido, boçal. Eles descobrindo que Abraão não existiu. Ainda apoiado por teólogos. Se Abraão não existiu, Jesus não existiu. Jesus fez menção dele. Paulo não existiu, Pedro não existiu, Moisés não existiu. Nenhum desses personagens, Davi não existiu. Aquela mulher encurvada não existiu por quanto ela era filha de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Que brincadeira, né? Deixa isso para lá. Ora, é um mito. Ele não foi uma pessoa na realidade, eles dizem. E há outras que dizem que eram um sacerdócio, não uma pessoa, que era o sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a mais crida, que retém melhor a esse lado que o outro. É porque dizem que foi um sacerdócio apenas. Não pode ser isso, porque no 4º versículo diz que ele foi uma pessoa, um homem. Assim, para ser uma pessoa, ele tem que ser uma personalidade, um homem. Não uma ordem, mas uma pessoa. Não apenas um ofício que pousou ali sobre Abraão. Não. É claro que ele tinha um sacerdócio. Assim, ele não foi somente uma ordem sacerdotal, nem foi ele um mito. Ele foi uma pessoa. E tem uma coisa: pessoa eterna. Você sabe quem foi. Ele aparece, Eloí aparece para ele, para Abraão, como aquele provedor e o transformador, na promessa de transformar Sara e a ele próprio para trazer Isaque. Ali, essa pessoa eterna veio para ele. Se vocês notarem, ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não teve nenhum tempo que ele alguma vez começou, e ele não teve nenhum tempo que ele alguma vez terminou. E adiantando, espiritualmente falando, nós, filhos deste ministério, não temos pai nem mãe. Você nunca chamará por pai lá em cima. Você nunca chamará por mãe lá em cima. Nem por esposo, nem por esposa. Aleluia. Glória a Deus. Ele não teve nenhum tempo que ele alguma vez começou. Ele não teve nenhum tempo em que ele alguma vez terminou. E seja ele quem foi, ainda vive esta noite,
Porque a Bíblia diz aqui que ele não teve nem pai, nem mãe, começo de dias, nem fim de vida. Assim teria que ser uma pessoa eterna. Isso é correto? Uma pessoa eterna. Ora, você está sob o ministério de uma pessoa eterna. Então só poderia ser uma pessoa. Essa é Deus. Ei, Abraão. Abraão recebeu a ceia de Deus. Abraão deu os dízimos para Deus. E quando ele estava dizimando tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, a Bíblia diz que Levi, que estava nos seus lombos ainda, deu os dízimos. Você vê aí, então você vai identificando a sua raça, sua origem. Conserta-te com Deus, a sua filiação, a sua origem, e você nunca dará uma desculpa, justificará o desvio dos dízimos do Senhor. Porque Ele é o único que é eterno, é Deus. Só Ele pode permanecer para sempre. Em 1 Timóteo capítulo 6, 15 e 16, se vocês quiserem ler alguma coisa, eu gostaria que vocês o lessem. A coisa que eu afirmo é que Ele foi Deus, porque Ele é a única pessoa que pode ser imortal. Agora, Deus se mudando para uma pessoa, isso é o que Ele foi, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum começo de vida, nenhum fim de dias. É sob essa ordem que você está. Agora encontramos na Escritura que muita gente ensina que há 3 personalidades na deidade. 3 pessoas distintas. Que coisa triste, lamentável, que não querem sair de Roma. Ora, você não pode ter uma personalidade sem ser uma pessoa. Precisa de uma pessoa para formar uma personalidade. Se são 3 pessoas, são 3 personalidades. Isso é paganismo. Um ministro batista, da igreja a qual ele pertenceu, subiu à sua casa e disse: Billy, gostaria de lhe corrigir acerca da deidade numa hora quando você tiver tempo. Ou melhor, ele havia telefonado para o irmão Branham. O irmão Branham disse: tenho tempo agora mesmo, porque quero ser corrigido. E para isso colocamos de lado tudo mais. Quando é para ser corrigido, tem que se colocar tudo de lado. E ele veio e disse: irmão Branham, você ensina que há um só Deus. O irmão Branham disse: sim, senhor. Disse: bom, eu creio que há um Deus, porém um Deus em 3 pessoas. Um ministro batista. O irmão Branham disse: repita isso outra vez. O ministro respondeu: um Deus em 3 pessoas. O irmão Branham disse: a que escola você assistiu? Bem, e ele me disse que foi
um colégio bíblico. Eu disse, eu poderia crer nisso. Você não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade. E se você é uma personalidade, você é uma personalidade em si mesmo. Você é um ser individual separado. E ele disse, bem, nem mesmo os teólogos podem explicar isso. Irmão Branham disse, só por revelação, ministro. Reverendo, isso é só por revelação. Ninguém teve que explicar isso para Abraão. Por isso o povo de Abraão não aceita 3 pessoas. Mesmo falando de uma forma terrena, pátria, os judeus, o israelita, não creem em 3 pessoas distintas. Eles chamam isso de paganismo. Eles só não creem ainda que Jesus é o Messias, aquele Jesus que foi crucificado. Mas eles creem que quando o Messias vier, ele será Deus, não a segunda pessoa. Isso é muito importante para a sua cura. É muito importante para nós. Não posso parar, você não pode parar. Você tem que prosseguir. Abraão não podia. Ali não foi o fim da história. Sabe o que o ministro disse? Não posso aceitar a revelação. Isso é como o médico diz, não posso aceitar a cura divina. Ele disse para mim, se eu aceitasse a cura divina, eu seria um charlatão, eu seria um médico falso, porque a minha ciência, a ciência médica não admite nenhuma cura divina. A coisa tem que ser química, orgânica, física. É cortar, é combater, é antibiótico. E o que sai da alçada da medicina, ninguém pode fazer nada. Eu disse, você está redondamente enganado. Eu estou vivo até hoje pela cura divina. E ele próprio, aquele médico amigo, parente, está vivo pela cura divina. É isso mesmo. Você está de pé aqui pela cura divina, irmão José. Irmão Filho, você está aqui, assentado aí ao lado de sua esposa, que também tem a mesma experiência, pela cura divina. Cada um de vocês aqui está aqui pela cura divina. Cada pessoa que está me ouvindo está aí pela cura divina. Você estaria morta nesta hora. Você estaria morto nesta hora, se não for a cura divina. Agora, não é porque isto não te foi revelado, que você não tenha sido curado por Deus. Então o irmão Branham continuou dizendo, então não há nenhuma maneira pela qual Deus alguma vez chegue a você. Pensou? Você não pode se aproximar de Deus pela razão, pelo que você sente. E nas questões, nos problemas, mais agitados que sejam, nas contradições, você não se porte como uma pessoa que vive pela razão, sem revelação.
Então não há nenhuma maneira pela qual Deus alguma vez chegue a você. Por que Melquisedeque chegou a Abraão? Ele sabia perfeitamente que ele não seria ignorado, ele não seria questionado. Por que Elias bateu na porta da viúva Serepta de Sidom? Deus sabia que ele não seria ignorado, ele não seria mal interpretado ao tentar entrar na casa de uma viúva paupérrima, pedindo tudo que ela tinha para comer. Deus chegou a você porque Ele sabia que você não ia ignorá-lo. Você não ignorou a Deus. Por isso Deus não pode te esquecer, não pode te ignorar. Não pode, irmão Ismael. Deus não pode me esquecer. Deus não pode te esquecer. Ele disse: como pode uma mãe esquecer do seu bebê? Não. Mas ele disse: ainda que ela esquecesse, eu não te esquecerei. Eu não te esquecerei. Nunca, jamais. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A cortina fechou. Parece que Deus esqueceu-se do irmão Branham naquela hora. Não, ele simplesmente não quis falar. Mas esquecer não. E logo ele provou que não o havia esquecido. Aleluia. Basta você esperar um pouco. Não se porte como incrédula, desesperada. Não se agite. Aprenda a esperar calmamente. Aleluia. Oh Deus, dá-nos isto. Aumenta a confiança, ó Pai. Quando Moisés viu que sua vida tinha sido arruinada, aquela mulher tão bonita, um harém de mulheres que ele tinha naquele palácio, ele virara as costas para tudo. Ele ouviu de tudo, ouviu súplicas de amor: não faça isto. Mas nenhuma delas foi com ele. E por nenhuma delas ele ficou lá. Ele ouviu isso demais. Sua vida está arruinada por causa desse povinho humilde, esses amassadores de barro. Eu dou graças a Deus. Aleluia. Quando disseram para mim: deixa lá e vem para cá, o Senhor é nosso. Não, eu não deixo meu povinho, não. Não vai orar, não vai pensar, nem pensar. Tem coisa que você nem pensa para responder. Eu vou pensar, eu vou orar. Não! Tenha
em você um lugar com Cristo? Pode parar, irmã Meire, não tem jeito. Não tem como. Como você pode fazer? Deixem de cantar, virem as costas. Ninguém lhes obriga. Não tenho como parar. O pouco que eu posso fazer é o muito diante de Deus. É o muito, é o máximo diante de Deus, irmão Joel. Aleluia! Veja só. Então não há nenhuma maneira pela qual Deus alguma vez chegue a você. Mas quando eu vejo essa maneira que Deus chegou a nós, porque isso está escondido dos olhos dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Meus irmãos ouvintes, que estejam nos ouvindo pela primeira vez, isto é a mensagem da hora. Revelação. Revelado aos pequeninos, que o aceitarão, que aprenderão dele. Não haverá nenhuma maneira para que Deus chegasse a você. Você se fechou a si mesmo fora dele, reverendo. A Bíblia toda é a revelação de Deus. Toda a igreja está construída sobre a revelação de Deus. Não há nenhuma maneira para se conhecer a Deus, só pela revelação, reverendo. Aquele a quem o Filho o revelar. Revelação. Tudo é revelação. Por quê? Por não aceitar a revelação, você ficará apenas sendo um teólogo frio, formal. E não há esperança para você, reverendo. Não há nenhuma esperança. Porque você não poderá sair desta gaiola, a menos que Deus te revele. Mas quando você se entrincheira aqui dizendo não, é como um deles me disse, essa mensagem é a pura Bíblia, mas não é da minha denominação. Aleluia. Nós vamos voltar para casa, certos, convictos, alegres, felizes, lembrando da nossa pátria querida, lembrando-nos da nossa pátria querida. Cantem, irmãs, cantem, emende uma com a outra até terminar, irmão Carlos. Aleluia. Você está curado, você está abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-lhe glória, dá-lhe glória, dá-lhe glória.